Um novo episódio de O Cânone da Literatura de cada estado vai até o Amazonas e mergulha na poesia daquele estado. A literatura amazonense é expressiva em nomes e obras cujo início acontece a partir, aproximadamente, de 1784. Mas quem vai falar sobre essa história é o crítico literário Zé Maria Pinto. Quem é Zé Maria Pinto? Ele tem 25 livros publicados em gêneros diversos. Dramaturgo, tem 6 peças encenadas e outras tantas inéditas. Especialista em literatura brasileira, é mestre em estudos literários pela UFAM. É membro da Academia Amazonense de Letras e também do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Bem-vindo, professor Zé Maria. O que o senhor preparou para o dia de hoje, professor? Obrigado, Dilson. Boa tarde a todos. Vamos ver um panorama bem amplo da literatura, da poesia, melhor dizendo, da poesia amazonense. E panorama no sentido estrito da palavra. Panorama no sentido de uma visão geral, mas superficial. Nós não vamos nos aprofundar, até porque não temos tempo para isso, não é? Mas essa é a nossa expectativa, traçar um panorama da poesia amazonense nos últimos 200 anos. Tá. Então, nós vamos dar uma visão do primeiro livro publicado, considerado publicado no Amazonas, que é a Muraida, ou que seja representativo da poesia amazonense, que foi publicado em Lisboa, na verdade, e o mais recente, que é o Drone de Ebá Buró, que foi publicado no ano passado. Então, de Muraida ao Drone de Ebá Buró, um cânone em movimento. Essa é uma realidade para nós, conforme nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa, né? Esse cânone está sempre se modificando, a começar pela própria Muraida, que, tendo sido publicada em 1819, teria sido escrito lá pela segunda metade da década de 1870, né, 74, 76, por aí assim, mas ela só vem ser reconhecida como um livro da literatura amazonense na década de 1960, ou seja, praticamente 200 anos depois, quase 200 anos depois. Vamos lá. Aqui nós temos as duas capas, né? E a Muraida, ou o Triunfo da Fé. E todo o que tem depois faz parte do subtítulo da Muraida, mas, do ponto de vista histórico, ficou registrado apenas a primeira linha, que é ou o Triunfo da Fé. Vamos adiante. O que vamos ver? Muraida, ou o Triunfo da Fé, publicado em 1819, o Drone de Ebá Buró, eu queria sair. Um poema cosmopolítico, que é de 2022. Temos 203 anos de poesia. E o que nós vamos, como eu já falei ainda há pouco, vamos tentar dar uma visão panorâmica desse intervalo. Não vamos fugir da classificação histórica consagrada por Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Nelson Werneck Sodré, Alfredo Bose ou Melchior. Devo citar também os amigos Tenório Teles e Antônio Paulo Graça, autores de estudos de literatura do Amazonas, que seguiram a mesma orientação. Aquela orientação clássica, né? Período colonial, literatura nacional, ou, no nosso caso, literatura do Amazonas, ou mesmo Belle Époque. Aí você me pergunta, mas peraí, Belle Époque não tem lugar nenhum, só tem no Amazonas só? Porque Manaus era conhecida na virada do século XIX para o XX como a Paris dos trópicos, né? O pessoal acendia o charuto com notas de $100. Não sei se naquela época já havia notas de $100, mas era uma loucura assim. Isso está muito bem retratado no filme Fitzcarraldo, do Werner Herzog, com o José Lugoi acendendo charuto com notas de $. Então, a Belle Époque é especificamente essa mudança aí do século XIX para o século XX, quando conhecemos o apogeu
da economia da borracha. E nós temos ali o romantismo, o parnasianismo e o simbolismo. O próximo passo seria o modernismo e o Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada, disso nós já tivemos várias oportunidades de conversar sobre ele aqui, né? E nós vamos também dar uma passada pelo Clube da Madrugada, que foi a geração mais imponente, mais importante da nossa literatura. E, finalmente, tendências pós-madrugada e as vozes contemporâneas. Começando, então, pelo período colonial, nós temos Muraida, ou Muraida sem H, como já foi na terceira edição, foi assim grafada, ou Triunfo da Fé, de Henrique João Wilkins. Trata-se de um poema épico e conta como os índios Mura, conhecidos por sua violência guerreira, foram convertidos à fé cristã, e pouco se sabe sobre o seu autor, Henrique João Wilkins, militar português, engenheiro nas comissões de limites da Amazônia, a serviço em Ega, atual Tefé. O poema foi escrito durante o processo de pacificação da nação Mura, ocorrido entre 1784 e 1786. É claro que pacificação da nação Mura é um eufemismo, né? Conforme nós vamos ver mais adiante. Publicado pela Imprensa Régia de Lisboa somente em 1819, o poema ficou esquecido até 1966, quando foi descoberto pelo professor Mário Piranga Monteiro, da hoje Universidade Federal do Amazonas. Naquela época era a Fundação Universidade do Amazonas. O professor Mário Piranga Monteiro é uma espécie assim, de lenda viva não, porque ele morreu já tem uns 20 anos. É uma espécie de lenda da nossa literatura. O professor Mário Piranga escreveu romances, escreveu poesia, escreveu sobre folclore, escreveu sobre teoria literária, enfim, era um multi-instrumentista. E um dos seus feitos foi descobrir esse poema, que passou, então, não só a integrar o nosso cânone, mas como passou a ser o poema fundador da literatura amazonense. Embora eu, Dilson, defenda a ideia de que a gente tem que considerar o relato do Frei Gaspar de Carvajal, quando ele desceu o rio Amazonas com o explorador Orellana, como este, sim, o fundador da nossa literatura, porque o relato de Carvajal, ele, inclusive, é a nossa certidão de nascimento. É graças ao Carvajal que nós somos chamados de Amazonas. Por quê? Porque ele viu nas índias guerreiras que o combateram, que inclusive o cegaram de um dos lados do olho, de um dos olhos, aliás, ele viu as guerreiras gregas e chamou-as de Amazonas. E Amazonas nós somos até hoje. E quem não é do Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, do Amapá, é amazônida, né? Então, faço esse registro aqui. A referida edição, voltando à Muraida, a referida edição que o professor achou em 1966 afirmava a autoria de Wilkins, mas atribuía ao padre Cipriano Pereira Alho a transcrição para o português, de onde o professor Monteiro deduziu que o poema fora escrito em língua mura ou nhangatu, a língua geral. Não era verdade. Somente 10 anos depois, esse equívoco foi desfeito com o achado dos manuscritos originais de Wilkins na Torre do Tombo, pelo pesquisador Carlos de Araújo Moreira Neto. Então, aquela capa que eu mostrei lá no início da nossa exposição é a segunda edição, e ali uma edição da Biblioteca Nacional, preciosíssima. Ela tem não só a edição do Pereira Alho, que é uma edição cheia de controvérsias, que ele consertava o estilo, mas ele também censurava o Wilkins, né, quando ele não se agradava de alguma coisa que ele falava, especialmente contra a igreja. E tem também a versão original do Wilkins manuscrita. E, em paralelo, a transcrição em letra de forma, vamos dizer assim, do manuscrito de Wilkins. Então, ali, na verdade, naquela edição, tem 3 versões da Muraida. Podemos passar adiante.
Epígono de Os Lusíadas, o poema antecipa alguns traços do romantismo, especialmente pela brasilidade indianista, o que ocorre também em Basílio da Gama e Santa Rita Durão, tão próximos no tempo. A ausência de tensão erótica, ao contrário do que acontecia com Uruguai e Caramuru, relega o poema a um plano mais político do que literário. Como o próprio subtítulo O Triunfo da Fé já adianta, um anjo celeste triunfa sobre os velhos e resistentes guerreiros muras, coadjuvados pelo próprio príncipe das trevas. Mas eles não conseguem impedir a conversão dos mais jovens, alegorizando o futuro da nação mura sob o jugo do cristianismo. E aí vem aquele negócio que eu falei, que a pacificação da nação mura era um eufemismo. Tanto que o nosso querido Márcio Souza, no livro fundamental para a nossa cultura, A Expressão Amazonense, cunhou o epíteto definitivo em Wilkins, poeta do genocídio. E assim o Wilkins ficou conhecido desde então. O próximo poeta, ainda do período colonial, é o arcadismo, o arcadista, né? O arcádico, Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha. Márcio Souza, no mesmo livro citado, o classifica como o primeiro artista amazonense, porque o Tenreiro Aranha era nascido em Barcelos, hoje Amazonas, naquela época ainda era Grão-Pará. Escreveu poemas e peças de teatro, quase sempre eivados de um aulicismo que diminui sua obra. Mas dois sonetos se salvam da borrasca, A um Passarinho e A Mameluca Maria Bárbara, ambos inseridos na Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Colonial, de Sérgio Buarque de Holanda, publicada em 1952. Vou mostrar para vocês a Maria Bárbara e depois a gente faz um breve comentário sobre essa beleza de poema. O título do poema é o seguinte: A Mameluca Maria Bárbara, mulher de um soldado, cruelmente assassinada no caminho da Fonte do Marco, perto desta cidade de Belém, porque preferiu a morte à mancha de infiel ao seu esposo. Diz o poema: se caso aqui topares caminhante, meu corpo frio, já cadáver feito, leva piedoso, com sentido aspeito, esta nova ao esposo aflito errante. Diz-lhe como de ferro penetrante me viste por fiel cravado o peito, lacerado, insepulto, já sujeito, o tronco feio ao corvo altivolante. Que do monstro inumano lhe declara, a mão cruel me trata desta sorte. Porém, que alívio busque a dor amara, lembrando-se que teve uma consorte que, por honra da fé que lhe jurara, a mancha conjugal prefere a morte. Quantas santas se fizeram numa situação parecida com esta da mameluca Maria Bárbara, né? Mas o que me empolga nesse poema, o que me deixa, o que me comove nesse poema é que, em primeiro lugar, é uma voz feminina que não era comum no arcadismo, né? Era uma coisa assim, mais lá para o travadorismo a gente encontra isso, né? Os homens escrevendo como mulheres, mas no arcadismo não, nem mesmo no romantismo depois. E tinha uma segunda coisa aqui também, que agora eu não me lembro. Mas só isso aí já é suficiente para dar a Maria Bárbara um papel de protagonismo na poesia amazonense por meio do poema de Tenreiro Aranha. Em seguida temos a Belle Époque, românticos, parnasianos ou simbolistas. Tem de tudo um pouco aqui. A Belle Époque, aqui, o que eu chamo de Belle Époque, ela vem de meados aliás, do último quarto do século XIX até meados do século XX, ou seja, de 1875, mais ou menos, até o final do século XX. O que tem de interessante nesse período, fora o que nós vamos ver depois, claro. A poesia de Torquato Tapajós, Paulino de Brito, do piauiense T.H. Vaz, Quintino Cunha, Raimundo Monteiro, Mavinia de Castro, Emetério Cabrinha, Álvaro Maia, Nunes Pereira, Américo Antoni,
e o nosso Mário Ipiranga Monteiro. É preciso dizer que quase todos estes aqui são viajantes, são pessoas que vieram no embalo da economia gomífera, da economia da borracha, né? São raras as exceções. O professor Mário Ipiranga Monteiro era amazonense, o Álvaro Maia, amazonense, e eu acho que só. Talvez o Américo Antoni também, né? Ou seja, só esses mais recentes aqui. Os outros todos eram ou maranhenses, ou cearenses, piauienses, como é o caso do T.H. Vaz, enfim. No final do século XIX, meados do século XX, como eu já disse, a intenção é simbolista, a forma é parnasiana, a expressão é romântica, ou uma mistura disso tudo. Há, porém, em todos eles uma forte relação com a natureza amazônica. Ainda estamos na Belle Époque, o simbolismo de Maranhão Sobrinho e Jonas da Silva. Sobre Maranhão Sobrinho, escreveu Andrade Muricy em Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Maranhão Sobrinho é, sem dúvida, o mais considerável poeta de seu tempo no extremo norte, e o simbolista ortodoxo, o satanista por excelência do movimento naquela região. Eu dizia que era uma injustiça, porque Maranhão Sobrinho se tinha o culto a Satã, e de fato tem vários poemas, especialmente no Papéis Velhos Ruídos pela Traça do Símbolo, mas também ele venera a Virgem Maria. Ele tem essa dupla personalidade, vamos dizer assim, entre a veneração à Virgem e o culto a Satã. Eu diria que o culto a Satã é um culto literário, mas a veneração à Virgem era, de fato, real. Torres Ebúrnia, como exemplo. Quando meus olhos se cerrarem, quando a mágoa me cerrar os olhos, certo, irei aos céus em lágrimas sonhando, ver-te beijar-te em lágrimas de perto. Oh, mas a morte já me está tardando. No entanto, sinto-a no meu passo incerto, e eu quero entrar no teu amor chorando, no teu amor aos mártires aberto. Quero, deixando os pélagos e abismos do mundo, ver-te lá nos céus, sagrada, na grande Páscoa azul dos misticismos. Dos beijos teus tenho saudade e fome. Minha alma vive em dor crucificada nas 5 luas cheias do teu nome. Maria, Maria, nas 5 luas cheias do teu nome. A poesia de Jonas da Silva é brilhante e de recursos variados de cor e de timbre. Quem disse isso foi também o Andrade Muricy, no citado Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Jonas da Silva é piauiense, mas nós o tomamos como nosso, né? Porque ele passou a maior parte da sua vida lá, aqui no Amazonas. Coração. Meu coração é um velho alpendre em cuja sombra se escuta pela noite morta o som de um passo e o gonzo de uma porta que a umidade dos tempos enferruja. Quem vai passando pela estrada torta que leva ao alpendre, dessa estrada fuja. Lá só se encontra a fúnebre coruja e a dor que apresse o caminhante exulta. Um dia, abrindo o casarão sombrio, um abrigo buscasses contra o frio e entrasses, doce criatura langue. Fugirias tremente vendo a um lado a crença morta, o sonho estrangulado e o cadáver do amor banhado em sangue. Belíssimo, Jonas da Silva. Vamos adiante. Pré-modernismo. Vamos falar dos modernismos, na verdade, né? São vários modernismos que nós temos aqui no Amazonas. O pré-modernismo de Otávio Sarmento. O dia 7 de setembro de 1922, comemorando o centenário da independência, o Diário Oficial do Amazonas publicava um longo poema narrativo com 978 versos decassílabos e esquema rímico irregular, dividido em 9 capítulos que mostram a jornada do cearense Militão, uma alegoria dos milhares de nordestinos que eram recrutados para suprir a mão de obra nativa, insuficiente para atender a demanda dos seringais. O autor, Otávio Sarmento, que morreria 4 anos depois, em 1926, só teria um livro publicado,
81 anos depois de sua morte, em 2007. A Uiara e outros poemas. Eu me orgulho muito de ter feito essa edição. É um daqueles 2 livros que eu preparei, como disse o Dilson lá no início, para a Academia Amazonense de Letras. Esse foi o primeiro. O porquê do esquecimento? A saga de um nordestino pobre que vivencia a experiência da morte cara a cara e depois enlouquece de paixão e de desejo não era definitivamente, para os padrões da época, um tema nobre. Embora por vezes exagerando nas cores, a Uiara é um poema sóbrio, antecipador de toda a literatura que viria na sequência. Próximo. 8. Não, é esse mesmo. Tá certo, tá certo. Desculpa. Ainda sobre o Otávio Sarmento. Com toques da nascente psicanálise, Sarmento, ora infernal, Sarmento mescla a paisagem, ora infernal, ora edênica, aspectos diversos da mitologia amazônica, construindo uma alegoria do que fora, na virada do século, a economia baseada no produto da seringueira. Não resisto ao paralelo com Juca Mulato, o poema de Menotti Del Picchia, que em 1917 retoma a temática regionalista esquecida desde os românticos e antecipa o modernismo, trazendo a vida do homem comum, do homem do povo, para o centro do fazer poético. Eu vou ler aqui um pequeno trecho que mostra o encontro do cearense, do trabalhador militão, com o mito, o mito feito mulher, né? Feito em mulher, da Uiara. Ao ver a Uiara, Militão sai de si e deixa-se dominar pela volúpia. E agora, em meio, surge da água a Uiara, mostrando-lhe o pavor dos seios mornos, oferecendo-lhe, numa ânsia louca, os beijos todos que lhe estão à boca. E ela se entrega, e delirando o chama para o leito das águas temeroso, e o exausto sertanejo doma e inflama na promessa febril de um rude gozo, de uma volúpia ainda não provada. O seringueiro, então, no último anseio de sua alma vencida e perturbada, abandona de um salto a montaria e mergulha, por fim, dessa onda fria no murmurante e tenebroso seio, nos seus traiçoeiros e ondulantes laços. E sente que seu braço, enfim, enleia aquele corpo, e sente que a sereia o prende, enfim, nos seus frementes laços. É a hora em que, abandonando a montaria é a canoa. Na hora em que ele abandona a montaria, na hora que ele pula da canoa para dentro do rio, ele sente que ele é abraçado pela Uiara, que o leva para o fundo do rio e nunca mais se vai ter notícias do Militão. Esse poema é um daqueles que mudam a face do cânone, porque até 2007 ele não fazia parte do cânone, ele foi absolutamente esquecido. Maripiranga foi um dos... Por isso que eu amo esse homem. Maripiranga foi um dos poucos que fizeram referência a ele. Assim, mas ele fez um parágrafo apenas, dizendo que a poesia extraordinária do autor de Uiara foi esquecida pelo tempo, foi tragada na voragem do tempo. E vocês não sabem onde eu encontrei o poema de Maripiranga, graças à querida Marita Monteiro Ipiranga, claro, filha do professor Mário. Foi ela que me proporcionou essa descoberta, que muito me honra, que muito me orgulha. Mas vamos lá. O falso modernismo de Pereira da Silva. De novo, a mudança do cânone. Por isso que eu falei que o cânone está sempre em movimento, o nosso cânone, pelo menos. Porque até 2007, quem era o fundador do modernismo no Amazonas era o Poemas Amazônicos, do Pereira da Silva, do qual vamos falar agora. Eu considero que a Uiara é não apenas o pré-modernismo, mas é a fundação da ideia modernista no Amazonas, destronando os poemas amazônicos de Pereira da Silva, uma miscelânea romântico-parnasiano simbolista, vazada às vezes em versos livres e brancos,
o que dá a falsa impressão de modernismo. Não se lhe nega a qualidade poética, mas falta-lhe uma conexão com a própria contemporaneidade. Amazônicos, seus poemas estão ligados a um panteísmo helênico que soa falso e ingênuo, quase desonesto. À época, com 35 anos, poderia ser um aprendizado, mas o poeta desistiu das musas e foi ser deputado federal, onde, aliás, se deu muito bem. Só a título de informação, o poeta Pereira da Silva é o mesmo deputado Pereira da Silva que, em 1957, entrou com um projeto, criou um projeto de lei criando a Zona Franca de Manaus. Ele entrou com um projeto de lei criando a Zona Franca de Manaus, que até hoje é o eixo principal da economia amazonense. É bem verdade que somente 10 anos depois, em 1967, a Zona Franca começou de fato a existir. Mas foi tudo graças à ação desse mau poeta, me perdoem a sinceridade, Pereira da Silva. Vamos adiante. O modernismo, enfim, por isso modernismos, o modernismo, enfim, de Violeta Branca. Em 1935, Violeta Branca, aos 20 anos de idade, repito, aos 20 anos de idade, publica Ritmos de Inquieta Alegria, um livro libertário de uma mulher madura, lírico sem ser sentimental e sensual sem ser vulgar. Violeta é um luminoso poema de mocidade e sol, para usar um verso dela mesma. Trabalhando diversos aspectos do imaginário amazônico, mitos, lendas, paisagem, o espaço disponível é pequeno para dar a dimensão da poesia dessa menina. Vou mostrar para vocês 2 poemas da Violeta Branca. Primeiro, Minha Lenda é o poema que abre o livro Ritmos de Inquieta Alegria. A sombra de um igapó escuro e parado, branca como as areias e as espumas, e mais triste que um gesto de adeus, com a forma de uma vitória régia imensa, desmaiada de indiferença, eu florescia. Tupã, uma noite, olhou-me com os olhos de luar e se enamorou de mim. E numa fala que lembrava a suavidade do riso das águas, correndo sobre pedras, disse: és triste, bela, e por isso terás a glória suprema, que é maior que o triunfal poema que canta o Irapuru em voz tão clara. Toma a pedra, Muiraquitã, desce aos fundos do rio, vai ser Iara. Depois, numa hora de encantamento e beleza, com os cabelos enfeitados de aguapés e no corpo fascínio dos mistérios, prendia a alma ingênua de um marujo incauto, e o deus lendário da Amazônia, sentindo o amor palpitar no meu canto, voltou a me falar. Nesse dia, os seus olhos tinham lampejos de sol e a voz o ressoar da pororoca. Não mereces mais a glória de ser Iara. Não ficarás aqui nem um dia sequer. Vais receber o teu castigo. E transformou-me em mulher. Coitado do Tupã, não é? Não percebeu a poesia de Violeta. E eu vou ler um segundo poema, da Violeta, chamado Nostalgia do Mar, que é o poema que fecha o mesmo livro. Que não foi o seu único livro, mas, sem dúvida nenhuma, foi o seu melhor livro. Nostalgia do Mar. Aqui ela já está falando para o Marujo. O livro é todo... como é que eu diria? Ele tem uma unidade. É perfeito. Amanhã voltarás para o mar. Teu destino é o mar. Na deslumbrante exaltação das ondas verdes, tua vida, luminoso poema de mocidade e de sol, tornar-se-á linda como uma alvorada rosicler. Amanhã voltarás para o mar. E na inquieta convivência das vagas, depressa ouvidarás meu vulto de mulher.
Serei vela perdida na grandeza infinita do oceano. Serei a emoção esquecida de um porto que ficou em névoas na distância. Amanhã voltarás para o mar. Enquanto eu ficarei numa tristeza longa, dolorosa, tu que trazes na alma altaneira o orgulho e a boêmia do marinheiro, partirás sorrindo. E não terás para mim um pensamento de amor. Tua alegria será jovial e franca, mas sentirás que te acompanha sempre, sempre, um perfume sutil de violeta branca. Me emociono. Ainda me emociono. Agora vamos falar do que vem depois do modernismo. A geração de 45, que aqui para nós, até pouco tempo, havia uma confusão muito grande, porque as pessoas diziam o seguinte: o Clube da Madrugada é o modernismo no Amazonas. Até o próprio pessoal do clube dizia isso. Que eles como é que a gente diz? A intenção deles era fundar o modernismo. Só que o modernismo estava fundado há muito tempo. E já não era mais o Brasil da década de 50, já não era mais o Brasil da década de 20. Então, o que acontece é que a geração do Clube da Madrugada, ela, do ponto de vista estético, ela está umbilicalmente unida à geração de 45, da qual, inclusive, faz parte o nosso Thiago de Mello, que fazia parte do Clube da Madrugada, enfim. Né? Uma explosão criativa chamada Clube da Madrugada. O movimento que convencionamos chamar de Clube da Madrugada jamais foi um movimento estético no sentido que o léxico dá à palavra, como padrão ou corrente de pensamento, buscando a evolução de uma ou mais áreas do conhecimento humano. Antes, o Clube da Madrugada começou como um movimento no sentido de conjunto de ações visando explicitamente mudanças políticas e sociais. A partir desta acepção, podemos afirmar que o Clube da Madrugada começou como um movimento político, que só muito depois enveredou pela trilha estética, mesmo assim de forma desorganizada, sem se constituir em uma trilha uniforme, mas se multifacetando em vários caminhos. Vocês não imaginam quantas brigas eu tive com os maiores líderes do Clube da Madrugada, como o Antístenes Pinto, o Jorge Tufi, o Luiz Bacelar, o Alencar e Silva, enfim, por causa dessas ideias, de dizer que, de negar parte do que era o Clube da Madrugada. Mas eu amava e amo a todos eles. E apenas procuro me colocar como um analista literário. O clube nasce de uma contradição, porque sem perspectivas de futuro aos jovens amazonenses, na expressão cunhada pelo sábio Djalma Batista, só restava o êxodo anual. A senha para buscar outras formas de vida fora do entorno do Teatro Amazonas. Próximo. O Clube da Madrugada amadurece durante 5 anos, ou seja, desde 1949, até o ato formal de sua fundação, pelos que não aderiram ao êxodo em 1954. Do ponto de vista estético, a literatura do clube está ligada à geração de 45, formalista e antimodernista, embora não assumam isso, porque era muito antipático ser antimodernista. Aliás, o é até hoje. Dessa geração era o jovem poeta Thiago de Mello, que a rigor não pertencia ao clube, mas é da mesma geração e acabou se integrando a ele com o passar do tempo. Por ter aderido ao êxodo anual, Thiago fora para o Rio de Janeiro no início ainda dos anos 40, com o intuito de estudar medicina. E menos de uma década e meia depois já era considerado uma das maiores vozes da poesia brasileira. O mundo pode ter perdido um médico bom, mas ganhou um poeta maravilhoso. Resumindo, dividido em 3 gerações que vão de 1954 aos anos 1990, mais de 40 anos, portanto, a poesia do Clube da Madrugada tem pelo menos 4 vertentes temáticas bastante definidas. Quer dizer, não era um movimento coisa nenhuma.
Era um agrupamento, mas um agrupamento genial. Nunca se conseguiu reunir tanta gente boa por um mesmo ideal, que era o próprio Clube da Madrugada, que fazia eventos, não só de poesia, mas de música, de pintura, etc. A vertente existencial representada por Tiago, Luiz Bacelar, Jorge Tufi, Sebastião Noronha, Zé Ruz, de quem já falamos nesse espaço, Antístenes Pinto, Astrid Cabral, Alencar e Silva, Anísio Melo, Ernesto Penafor. A vertente mística, Farias de Carvalho, Luiz Ruas, Alencar e Silva e Max Carpentier. A vertente telúrica, voltada para as coisas da terra, Tiago de Mello, Elson Farias, Luiz Bacelar, Jorge Tufi, Alcides Verpe, Anísio Melo, Max Carpentier, Almir Diniz e Astrid Cabral. Ou seja, essa vertente telúrica é aquilo que os críticos paulistas e cariocas, principalmente, adoram chamar de regionalismo. Eu amo regionalismo, o nosso regionalismo, pelo menos. E o regionalismo do Nordeste, o regionalismo de Minas Gerais, o regionalismo do Rio Grande do Sul, etc. A poesia engajada de Tiago de Mello, de Farias de Carvalho, de Alexandre Otto e Alcides Verque também era uma vertente bastante representativa. Vou mostrar para vocês dois exemplos apenas dessa poesia, da poesia do Clube da Madrugada. Porque se eu for falar de cada um dos autores, a gente não acaba hoje. Né? Primeiro, um poema de Luiz Bacelar, O Poeta Vestes. Com seu paletó de brumas e suas calças de pedra, vai o poeta. E sobre a cambraia fina da camisa de neblina, o arco-íris em gravata vai atado em nó singelo. Um plátano sobre a prata da água tranquila do lago se debruça só por vê-lo. Ele leva sobre os ombros a cachoeira do lago, cachecol à moda russa, levemente debruada de um fino raio de sol. Vai o poeta caminhar pelas serras, pelos montes friorentos, mal se espreguiça a manhã. Com seu pullover cinzento feito com lã das colinas, com seus sapatos de musgo, camurça verde dos muros, com seu chapéu de abas largas, grande cúmulos escuro, mas algo ainda lhe falta para a elegância completa. Súbito para, se curva, num gesto sóbrio e perfeito. Um breve floco de nuvens colhe e prende na lapela. O outro poema é de Jorge Tufi. Eu estou procurando agora, porque eu acho que eu não marquei. Poeta não se define. Jorge Tufi. Poeta não se define. É um ser à parte. De homem se veste, de animal caminha. Mas algo nele de anjo se avizinha, quando em fatias brancas se reparte. Cheira o pão de seus versos, faz-se arte pela dor que humaniza e que espezinha. Não a dor do egoísmo, a dor mesquinha, mas a dor que se empluma no estandarte. Pode ser o domingo que se anula, um galgo que tropeça, o lenço esgarço, que sendo de Marília, ainda tremula. Para si mesmo, estranho ele se enigma. Avesso ao paletó, caderno esparso, nada o liberta nunca desse estigma. Perdão, eu li errado o último terceto. Para si mesmo, estranho ele se enigma. Avesso ao paletó, caderno esparso, nada o liberta nunca desse estigma. Clube da Madrugada. Era isso. As gerações pós-madrugada começam a se destacar ainda na segunda geração do clube, anos 1960, confundindo-se com ela. E aqui eu destaco dois nomes, Aníbal Bessa e Aldísio Filgueiras. O Aldísio ainda trabalhando conosco, ainda na juventude dos seus 70 e poucos anos. O Aníbal, infelizmente, foi-se muito cedo. Nos anos 1970 e 80, surgem os nomes de Simão Pessoa, poesia mimeógrafo, poesia marginal. Eu costumo dizer que o Simão Pessoa foi o único amazonense do mundo
a fazer parte daquele movimento maravilhoso que foi a poesia marginal, a poesia de mimeógrafo. A Regina Mello, e aqui, se vocês estão sentindo falta do clube feminino, né, das meninas, nós só falamos de Violeta Branca e, en passant, não sei nem se perceberam, de Astrid Cabral. Aqui as meninas começam a aparecer com mais intensidade. Regina Mello, Maria José Alzanar, Rita Alencar e Silva Clark. Eu destaquei o Alencar e Silva porque ela era filha do poeta Alencar e Silva. O nosso querido Rogel Samuel, Dori Carvalho, Arnaldo Garcês, Tenório Teles. Nos anos 1990, destacam-se Cláudio Fonseca, Cândida Alves, Efraim Amazonas e este locutor que vos fala, se me permitem. E eu lembro aqui que eu publiquei durante muitos anos, mas muitos anos é porque era na base da preguiça que era feito, um jornalzinho chamado O Fingidor. E era um jornalzinho mesmo, era um papel A4 dobrado. A gente fazia 3, 4 folhas, então fazia 12, até 12, 8 a 12 páginas, né? E o Fingidor era exatamente a minha cara. Tinha desde os jovens, mais jovens do que eu na época, até os mais velhos já, não só o mais velho do Clube da Madrugada, mas como o pessoal lá de antes do Clube da Madrugada. Todos eles eram publicados democraticamente no jornalzinho Fingidor, que eu ainda tenho a pretensão de reunir tudo e fazer uma edição uma edição facsimilada mesmo daqueles jornais, do jeitão que eles circularam, ainda com a sintaxe antiga. Vamos lá. Vozes contemporâneas. Aí é complicado. Tomando como baliza o novo século, torna-se muito arriscado eleger um cânone. A tecnologia mudou não só a forma de nos comunicarmos, mas também de mostrar o nosso trabalho. Mas alguns nomes se destacam, e aqui eu vou citar alguns desses nomes, e os que eu não citar, com certeza eu vou ficar com raiva depois. Mas não tem problema. A gente acaba se acertando depois. Alguns nomes se destacam, como Donaldo Melo e Renato Augusto Farias de Carvalho. Renato Augusto Farias de Carvalho, que era irmão daquele Farias de Carvalho, lá do Clube da Madrugada. E os dois, na verdade, tanto o Donaldo como o Renato, são dois pós-madrugada tardios, porque eles começaram a publicar já neste século, mas eles hoje, o Renato até já nos deixou com mais de 80 anos de idade, e o Donaldo, com certeza, já está chegando próximo, meu querido amigo Donaldo. O Sérgio Luiz Pereira, que também já não está mais entre nós, um exímio sonetista, um versmaker, à moda de Mário Faustino. O Jefferson Moraes, esse ainda é bastante jovem, deve ter uns 40 anos no máximo, ecoando a voz forte da periferia. O Jefferson é a voz da periferia, a voz poética da periferia de Manaus. Os integrantes do Clube Literário do Amazonas, o Clã, esses eu não vou nem dizer nomes, cada um, eu vou dizer o nome do mais antigo deles todos, do mais velho, do fundador, que é o Nelson Castro. Pronto. Os outros todos sintam-se representados pelo Nelson. Porque o Clã existe já há cerca de 20 anos e ele sempre está por ali, sempre mudando, sempre reciclando, mas o Nelson está sempre por lá. As poetas Dedé Rodrigues, Grace Cordeiro, Marta Cortesão, Jauna Gordiano, Poliana Furtado. São representantes das meninas, né? Representantes das mulheres fazendo poesia no Amazonas. E são todas elas de muita qualidade. E eu quero destacar aqui, por fim, o Tiago Roney, um contista que se tornou poeta com a publicação de O Drone de Eba Buró, que o autor, ele mesmo, Tiago, chama de poemas colagens, mas onde o texto se destaca sem perder a conexão com as ilustrações. Este é o nosso cânone. E, para concluir, a mitologia dessana,
de Ebaburó, trazida pelo Tiago Roney. Poetizada 203 anos depois, fecha o círculo virtuoso da poesia feita no Amazonas até aqui. Não me garanto a partir de amanhã, reconectando-se com o genocídio Mura, num processo que une os fios mágicos da poesia e da história, desde quando o antes não existia até o tempo líquido vaporoso de agora. Muito obrigado. Muito obrigado ao poeta e crítico literário José Maria Pinto. Ouvir o Zé Maria falar sobre literatura como quem conversa é sempre motivo de muita alegria para todos nós que o admiramos, que o acompanhamos, que o lemos, de tal maneira que nós queremos, ao tempo em que agradecemos, também fazer aqui algumas perguntas e disponibilizar aqui o espaço para quem da palavra queira fazer uso para alguma pergunta ou comentário. Vamos, então, à primeira pergunta, professor Zé Maria. Me permita chamar de professor, porque a sua fala é sempre muito didática, é, de fato, a fala do professor. Obrigado, é um título de nobreza. Então, professor Zé Maria, nós observamos na literatura de vários estados, é o caso, por exemplo, da literatura piauiense, uma falta de sintonia cronológica, me permita usar esse termo, em relação às estéticas literárias, em relação ao que se escreve em um dado momento na literatura de cada estado. Ou por questão de isolamento, ou por questões outras. No caso, por exemplo, do Piauí, a literatura piauiense, em geral, quando a gente observa o cânone nacional, quanto às práticas, ela está aí cerca de 20, até um dado momento da nossa história literária, está aí cerca de 20, 30 anos para trás. Quando nós passamos a observar a literatura de outros estados, isso também acontece. É o caso do Amazonas. A literatura do Amazonas, a prática literária no Amazonas se deu par e passo com as tendências, movimentos, estéticas praticadas no eixo sul e sudeste? Não. Veja bem, tanto que a gente veio separando, né? Aos poucos, a gente está sempre atrás, a gente sempre vai depois. E isso, não vou nem falar lá do arcadismo, não vou nem falar ainda da Muraida, né? do Wilkins, do Terreiro Aranha, mas vamos pensar aqui na Belle Époque, o que eu chamei de Belle Époque. E há uma certa ironia nisso também, tá? Claro, né? Vocês devem ter percebido. Há uma mistura de que você não consegue determinar se determinado autor ele é romântico, ele é parnasiano, ele é simbolista, porque eles misturam tudo. Né? Não estavam preocupados em eu sou simbolista. O próprio Maranhão Sobrinho, o próprio Jonas da Silva, que são reconhecidamente simbolistas, eles têm os seus poemas parnasianos, eles têm os seus poemas românticos até, alguns deles. Né? Então, eles não têm essa preocupação. O que acontece com a Uiara, por exemplo, do Otávio Sarmento? Ela já está ali. Eu comparo, aliás, com o Juca Mulato, do Menotti Del Pique. Por quê? Porque tem apenas de 22 para 17, são 5 anos apenas de diferença. Então, a Uiara estava muito próxima do espírito do Juca Mulato, apenas 5 anos depois. E aí a coisa vai se tornando cada vez mais próxima,
Quando vem a Violeta, em 1935, já ela está longe de 22, mas ela está próxima do Drummond, por exemplo, que publicou a primeira vez em 1930. Né? Tem 5 anos de diferença. Não estou comparando a Violeta com o Drummond. Né? Eu acho a Violeta melhor até. Estou brincando. Mas aquele primeiro livro lá do Drummond, a Violeta é melhor, sem dúvida nenhuma. Né? O Drummond cresce. O Drummond se agiganta. Né? O Drummond da década de 40 é impensável comparar com ele. Eu acho que ele é incomparável. Né? Aí vem o Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada, em 1954, quando ele aparece, em 1954, ele já vinha sendo preparado há 5 anos. Há 5 anos que o pessoal vinha se reunindo, discutindo, mas não sabia exatamente ainda o que queria da vida. Em 54, quando eles resolvem fundar o clube e fazer uma coisa, como eu falei, era um movimento político, na verdade, para chamar a atenção. Olha, os jovens estão passando aqui um perrengue tremendo, né? Então é preciso dar um apoio para esse pessoal. Quando eles fazem isso, eles estão repetindo, do ponto de vista estético, a geração de 45. Estava com 9 anos de atraso. Tá bom, estava com 9 anos de atraso. Mas, convenhamos, né? Com aquela dificuldade de comunicação que existia na época, estava muito próximo. E aí, o que acontece? Antístenes Pinto, Anísio Melo, nosso querido Anísio Melo, que é quase um piauiense, né? E outros, Alencar e Silva, saem de Manaus e vão para o Rio de Janeiro, o Alencar e o Antístenes, e o Anísio vai para São Paulo. E aí eles começam, principalmente os dois que foram para o Rio, principalmente o Antístenes. O Antístenes começa a fazer uma poesia que tem tudo a ver com o que se fazia naquela época, já com Roberto Piva, se bem que o Roberto Piva é de São Paulo, né? Mas ele estava no Rio de Janeiro e ecoava Roberto Piva. Mário Faustino, ele trabalhou com o Mário Faustino, então era natural até aquele envolvimento, aquela coisa de... Eles eram praticamente da mesma idade. Né? Então, o que eu vejo é que a distância foi se encurtando. Quando chega na década de 60, o Aníbal Bessa, o Aldísio Filgueiras, já estão falando a mesma linguagem que o Brasil. Já estão... Quem era a grande referência ali nos anos 60? Ferreira Goulart? Eles já estão falando com Ferreira Goulart. Será que eu estou sendo ouvido? Está sim, professor. Estamos ouvindo. Desculpa, Dilson, porque houve um apagão aí, mas não perdeu nada, né? Então, quando chegamos na década de 80, com Simão Pessoa, a mesma coisa também. A geração mimeógrafo estava acontecendo no Brasil e o Simão estava fazendo isso em Manaus. Estava fazendo exatamente os mesmos procedimentos da geração mimeógrafo, da poesia marginal, etc. Então, eu concordo com você, a poesia do Amazonas não foge desse estigma de fugir, de estar separado do Brasil. Mas ela vai, aos poucos, diminuindo essa distância, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma outra pergunta a lhe fazer, mas eu gostaria aqui de franquear a palavra para os que estão conosco na sala, para que quem está conosco na sala possa se manifestar. Quem tem, por gentileza, algum questionamento ao poeta Zé Maria Pinto, por gentileza, se manifeste. Alguém gostaria de questionar? Eu aproveito aqui a ocasião para agradecer aqui a presença do contista João Luiz Rocha de Nascimento, da professora Lourdes Douro, que estará conosco no dia 25, da professora Osalda Maria Pessoa, da professora Socorro, do professor Carlos Evandro Martins Eulálio, e registrar que outras pessoas estiveram conosco também, inclusive pelo
YouTube antes de encerrarmos a transmissão por problemas de natureza técnica. Então, vou fazer, então, a segunda pergunta e nós fechamos este encontro, logo em seguida. O Amazonas fascina o Brasil desde sempre pela exuberância de sua natureza, pela visão mitológica da ideia de selva, floresta, mistério, desconhecido, fauna, flora. Foi o elemento, por excelência, mais explorado pelos escritores amazonenses para dar uma identidade à literatura deste lugar. O que dá identidade, enquanto voz, na poesia, à literatura do Amazonas? Eu tenho até um trabalho, né? Já feito há algum tempo, mas a importância da paisagem e na literatura amazonense, porque não somos só nós que nos abeberamos, não. Você sabia que Raul Pompeia, o seu primeiro livro, eu não lembro agora o nome, mas é alguma coisa como Um Crime no Amazonas. Raul Pompeia escreveu só com base no que ele via nos livros, né? Nas cartografias, etc. Outro que também escreveu, sem precisar vir aqui, foi o Júlio Verne, A Jangada. Quer ver um outro? Conan Doyle. Também não veio aqui na Amazônia. Não quero nem que ele venha no Amazonas, que eles tenham vindo no Amazonas. Não vieram na Amazônia, mas é fascinante, realmente. Conan Doyle escreveu O Mundo Perdido. Né? E um mais maluco do que o outro. Né? No livro do Conan Doyle tinha dinossauros, tinha homens macacos, etc. Né? Mas isso é que nos enriquece, Tilson. Essa exuberância, como você falou, ela tem que ser aproveitada. Nós não temos que ter vergonha dela. E a nossa mitologia? Nós somos dos poucos que podemos dizer, olha, nós temos uma mitologia própria. E a nossa mitologia não é aquela coisa folclórica, ela é uma mitologia cosmogônica, de fato. Ela representa não só a continuidade, mas representa desde a fundação da humanidade. Como a Iebaburó, usada pelo Tiago Rôney, é a avó do mundo, na mitologia dessana. E veja bem, nos damos ao luxo de ter várias mitologias. Mitologia dessana, mitologia tucano, mitologia mura, mitologia, enfim, aruaque. Temos várias etnias, e todas essas etnias com a sua mitologia própria. Muito bem. Quem gostaria, muito obrigado, Maria. Quem gostaria de fazer um questionamento para fecharmos o encontro, em não havendo nenhuma manifestação, nós agradecemos a todos que se fizeram presentes neste dia de hoje, a este encontro, renovando aqui o convite para o próximo dia 25. E agradecendo de uma maneira especial ao professor Zé Maria Pinto, eu costumo sempre chamá-lo de professor, pela sua presteza, boa vontade e, principalmente, sempre, muito entusiasmo para falar de literatura e, principalmente, da literatura do Amazonas. Muito obrigado, Zé Maria. Só para concluir, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E dizer que a gente está aqui à disposição. É muito prazeroso essa nossa conversa aqui. A gente ri, a gente chora. E isso é muito bom, porque isso nos deixa mais humanos, nos faz sentir mais humanos. É uma operação promovida pela literatura, pela poesia. Muito obrigado e até a próxima oportunidade a todos. Boa noite.